Olá, gente, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, o melhor podcast da sua vida, Vida na Vida! E que bom que você está aqui com a gente. Espero que você esteja curtindo todos esses episódios que têm aparecido aí para você no canal do YouTube. Se você não assistiu os episódios, assiste todos, porque todos eles estão muito ricos. É um melhor que o outro. É um melhor que o outro. Não dá para elencar qual que é o primeiro, o segundo. Você vai precisar assistir. Assistam os cortes, compartilha, se inscreva no nosso canal. Comenta aqui, né, pra gente saber qual que é a sua opinião, o que que você tá ouvindo, como é que você tá recebendo todo esse conteúdo. E tá sendo muito bom, Muito né? bom. E você tá linda hoje. Você é lindo sempre. Ah, que isso, já me ganhou. Olha, viu? Não adiantou nem falar que tá linda hoje, porque ela tá linda sempre também. Ontem, do nada, eu falei pra ela, você tá linda. Não, você não falou assim. Gente, depois a gente conversa, vamos falar Tá isso bom. aqui não. Mas hoje nós estamos com duas convidadas especialíssimas Maravilhosas. aqui na nossa mesa no Vida na Vida. E com certeza vai abrilhantar esse programa, vai abrilhantar esse conteúdo. Isso vai ser incrível. O nosso bate-papo vai ser maravilhoso. Então já começa a compartilhar desde agora. Né? Uma das convidadas é ninguém menos, ninguém mais do que a primeira dama da Nova Vida. É isso! Né? A primeira dama da Nova Vida. E outra convidada especialíssima, assim, que nós conhecemos e é uma bênção na nossa vida estar aqui hoje também. Apresenta você. Pastora Márcia Peixoto esteve conosco no nosso congresso de mulheres, do último que a gente teve, foi incrível. E hoje ela está aqui para compartilhar conosco mais um pouco de tudo que Deus tem feito na vida dela e através da vida dela. E recebam com muito carinho as nossas convidadas de hoje. Rafaela Queiroz e pastora Márcia Peixoto, que bom que vocês estão aqui, sejam bem-vindas. Vocês estão lindas de azul. Exatamente, e não foi combinado. Não foi. Não muito mesmo. Bom. Então, que comece o nosso assunto, nosso bate-papo aqui, bem descontraído, fiquem à vontade para falar. E a gente queria começar com uma pergunta para a pastora Márcia Peixoto. Né? Resuma para a gente, Márcia Peixoto, quem é a pastora Márcia Peixoto? Pastora Márcia Peixoto, eu acho que em primeiro lugar eu me vejo como filha, né? Diante de tantas funções que nós temos como mãe, como esposa, como mulher, eu acho que quando eu encontrei esse lugar de filha, eu pude descansar. Porque eu acho que a vida cobra, né? A sociedade cobra, nós nos cobramos tanto, né? Sermos mães cada vez melhores, esposas, mulher, e nem sempre nós vamos atender às expectativas das pessoas, mas quando eu entendo e descanso nesse lugar de filha, eu consigo entender que nele eu posso todas as coisas, né? Uau. Nele eu consigo encontrar descanso e direção, porque muitas vezes nós vamos sendo direcionados pelas nossas emoções, pela expectativa do outro, mas quando você tem os seus olhos voltados para o Senhor, que é Pai, né? E a paternidade desse Deus é incrível, porque Ele é o único Deus que nós podemos chamar de Pai. As outras religiões têm vários deuses, mas nenhum deles, né, pode ser chamado de Pai como o nosso Pai. Ah, verdade. Olha, glória a Deus, já estou aqui. Fala mais, por favor. E aí, Rafa, fala um pouquinho também de você, dá um oi pro pessoal que tá te vendo. Oi, gente. Quem me conhece sabe que eu sou um pouquinho tímida, mas estou aqui hoje porque recebi esse convite, não podia recusar, Obrigada, né? graças a Deus. Porque estou aqui com a pastora Márcia, a gente se conheceu no congresso, foi Um presente, uma conexão. bênção, uma bênção mesmo. E para quem não me conhece, né? Sou Rafaela, casada com o André, o bispo de vocês, que são da Nova Vida, né? E nós somos casados há 28 anos. Sim, gente, me casei muito nova, com 12 anos. Chegamos nesse lugar. Eu achei. Calma, né? Tipo assim, um caso de polícia, né? Não foi tão nova assim, né? Mas troca a idade ali do 12, entendeu? Pro 21, aí estamos casados há 28 anos. Temos 2 filhos, o Davi com 22, já vai fazer 23, e Rebeca com 19. Davi está terminando faculdade, de curso de cinema e
audiovisual. E Rebeca tá fazendo psicologia. Foi seguir mamãe, Isso né? aí. E Freud vai explicar isso também. Essa escolha, né? Exato. Bem parecida, igual, né, da mãe. Mas nós somos uma família muito feliz, mesmo a gente tendo vários problemas, a gente tem os nossos conflitos, nossos filhos são jovens. É tão difícil ser mãe de jovem, sabe, gente? O pessoal que é líder de jovem. É difícil. É difícil ser mãe de jovem. E a gente começa naquela No fase, gabinete, né? Que eles querem impor, né, os desejos, as vontades deles. E vão de encontro, às vezes, com o que a gente acredita. Mas a gente tem que confiar que os princípios a gente conseguiu passar, né? Que eles têm vida com Deus, pessoal, e a gente tem que confiar nisso, né? Para a vida dos nossos filhos. E eu acredito que o meu ministério é a minha família. É o meu primeiro e mais importante ministério, né? É cuidar da minha casa. Que eu não acredito muito numa casa, não acredito nada, tá, gente? Uma casa de uma liderança que não está bem, não é saudável, não vai conseguir ter uma liderança saudável, né? Fazer uma liderança saudável. Então, eu invisto muito nisso, na minha família mesmo, em casa, nos meus filhos, e é o que eu dou conta também, tá, gente? Porque abraçar muitas coisas, peraí, uma coisa de cada vez. E eu sou psicóloga, atendo num consultório ali na Abelardo Bueno, fazendo uma propaganda. Isso, propaganda. Tá, gente? Aproveita. E vou fazer 10 anos de atendimento. 10 anos e é por aí, gente. Eu penso muito sempre na minha família, assim, como o meu primeiro ministério, até acima de profissão, da vida, até com outras pessoas. Eu dou prioridade realmente ao meu casamento e aos meus filhos. É isso. Legal, você falou de ministério e assim, ontem eu tava ouvindo uma palavra da Ana Paula Valadão, ela falando sobre isso, né, do chamado dela para fora do Brasil, foi quando ela foi para lá e ficou muito mais anônima do que, né, apesar dela ser conhecida, né, e tal, ela ficou anônima e ela resolveu, de fato, ouvir Deus, né, disso e falar, cara, agora o meu ministério não é mais o diante do trono em si, agora o meu ministério é apoiar o meu marido e cuidar dos meus filhos. E ela passou a falar, né, eu encaro hoje meu ministério familiar como um privilégio. Sim. E não como um fardo, né? Assim, sim. Agora eu não faço mais, não tenho um propósito, não, meu propósito agora, a partir de agora é esse, né? Frutos, exatamente. Né? Tocando, cantando junto, né? Fazendo uma nova geração do Diante do Trono agora. Né? Eu posso falar dos meus filhos? Claro. Então, eu sou casada com o Leonardo Peixoto, nós estamos ali à frente da igreja Belém Church, ali na Barra da Tijuca. Eu sou mãe de 3 meninos. Eu falo que o Senhor, ele confia muito em mim, né? Porque 3 meninos tem que ter muita força. E eu creio que tem um propósito, né? Eu creio que vão ser meninos que vão marcar essa geração, o lugar para onde eles passarem, vão ser transformadores de ambiente. Como a menina de Naamã, né? Transformadores do ambiente, às vezes improvável, mas eles vão marcar e mostrar para que eles vieram. Eu creio nisso, né? Tem um propósito, porque eu tenho 3 meninos e minhas irmãs todas também têm meninos. São 7 meninos. Minha mãe tem 7 netos. Só tem netos. Só netos. Então estamos à frente desse trabalho, temos esses 3 meninos, João Vitor, de 14 anos, vai fazer 15, dia 20 de dezembro, Leonardo, de 13 anos, e Davizinho, de 6 aninhos. Presentes de Deus. Eu não estava esperando, né? Mas o Senhor, ele vem com aqueles presentes, né? Sabe aquele presente que você não espera? É mais gostoso ainda. Então, foi um presente para nossa casa. Eu sou fonoaudióloga também. Tenho uma clínica ali na Barra. Sou formada há 23 anos. Vai fazer 24 anos que eu sou formada. Minhas irmãs todas são fonoaudiólogas também. Gente! Minha mãe é fonoaudióloga, minhas primas... E fora as meninas lá da igreja que estão fazendo faculdade de fonoaudiologia.
E é Mas uma é benção. legal, né? Perceber essa Muito. influência também, Porque né? de alguma forma nós estamos sempre influenciando alguém. Sim, Ou pro sim. bem, ou pro mal, Sim. né? Estamos influenciando, às vezes, na forma de falar, de se vestir, nas profissões, na profissão, até na alimentação. Sim. Tem sempre alguém olhando pra gente. Sim, né? verdade. Então, quando você fala do primeiro ministério, que é a família, eu costumo dizer assim, que a maior influência é sobre a vida dos meus filhos, né? Em tudo. E hoje eu tenho o Leozinho que fala assim, no último culto, o pai pregando, o pai fez uma cirurgia que ele rompeu o tendão e ele teve que pregar sentado. Ele fala, mãe, eu tenho muito orgulho do papai. Ele mesmo emociona quando ele fala, eu quero ser igual a ele. Quando Olha, estamos gente. sempre inspirando, então cuidado, porque às vezes você acha assim, mas eu não tenho muita relevância, né? Às vezes você acha que você precisa estar ter muitas visualizações, Muitos seguidores, muitos muitas seguidores. curtidas. Gente, quem realmente você precisa influenciar de verdade, tá ali debaixo dos seus olhos, Isso que é a sua aí. casa, sua família, os seus filhos. E eu creio que filhos são herança do Senhor. Né? É um E de presente. repente não, né? Eu acho que não há melhor reconhecimento do que de Não dentro, há, né? Não há melhor. Porque os de fora eles vão te aplaudir, mas eles não te Exatamente. conhecem por inteiro, mas os de Mesmo dentro. que te aplaudem hoje, amanhã vão estar tacando pedra. Exatamente. Porque você não vai conseguir nunca suprir a expectativa deles. Mas os que estão dentro de casa, eles estão vendo de verdade quem você é. Uhum. E a gente só Verdade. começou esse É, podcast, né? exatamente. Você já tá, né? Graças a Deus. Vambora, vamos seguir. Pastora Márcia, a gente quando trouxe, né, você teve esse privilégio de ter você aqui com a gente no nosso congresso. É meu. Conta Foi um pouco muito. da história, como foi. Eu acho que é bem legal. Todo mundo vai Gente, gostar de saber. olha, você que estava aqui conosco, que foi abençoada pela vida da pastora Márcia, tenho certeza. Vou contar para vocês, vou abrir meu coração, como é que foi que a gente teve esse privilégio. Estávamos aí, eu, Rafaela, Aline, já entrando em contato com algumas mulheres, né, para vir. E a gente sempre recebia uma negativa, de agenda, né, principalmente, que não dava. E aí um dia, eu acho que era uma quarta-feira, O tema já estava Definido. escolhido. já era paternidade. Tínhamos escolhido Íamos falar sobre paternidade. E aí, até então, eu não lembro nem qual foi o mês que a gente conseguiu falar com ela. Mas tá bom. Paternidade. Aí eu acordei, era uma quarta-feira, eu acordei cedo. Meu telefone tocou, aí eu fui e olhei, era uma mensagem no WhatsApp dizendo de uma pessoa que eu tinha entrado em contato. Era a assessora dela me dando uma negativa, que ela não ia poder por questões de agenda e tal. Aí eu falei, fiquei triste, né? Porque, tipo, era mais uma negativa, que já tinha tentado bastante pessoas que a gente estava tentando chamar e tal. Eu falei, tá bom. Aí desliguei o telefone, deixei o telefone de lado. E eu lembro que, eu acho que era umas 7h30 da manhã, eu pensei, falei, Deus, preciso falar a oração que tu vai pensar assim, Deus me ajuda. Eu preciso de alguém que seja vinda do Senhor para poder falar para essas mulheres, assim, com esse tema, com autoridade, com vivência nisso. Eu preciso, porque a gente também não quer trazer qualquer pessoa. A gente não quer trazer uma pessoa, pessoa conhecida. Não, eu quero trazer alguém que seja do coração de Deus para falar para as mulheres daquele tema. Então, Senhor, em nome de Jesus, as portas estão se fechando, mas o Senhor envia alguém. Eu fiz essa oração. Ó, gente, ora, tá? Ora, porque funciona. Deus responde. Fiz essa oração e não foi em voz alta, não. Fiz a oração aqui no meu coração para mim. Peguei meu telefone. Comecei o quê? Instagram. Videozinho. De repente, eu olhei um vídeo que apareceu pra mim de uma mulher linda, com um terninho laranja. E eu tava no mute, né? Porque eram 7h30 da manhã, meu marido não estava no repouso. E aí eu comecei a ver, mas eu achei ela bonita, assim. E ela falando assim com autoridade, estava pregando. Eu percebi que estava pregando. Falei, gente, que bonita essa roupa. Eu falei, a roupa me encantou. Falei pra ela que o que me encantou foi a roupa. Ela, né, falando. Aí eu fui, botei lá, cliquei, deixei baixinho. A frase que ela falou. Deus está te chamando para o lugar de filha. As pessoas vão olhar e vão dizer, quem é o pai dessa mulher? Quem é o pai dessa mulher? Eu confesso que eu fiquei olhando pro meu telefone. Gente, o que é isso? Falei, só um minuto. Saí dali, entrei no perfil dela. Quando eu entrei no perfil dela, tava assim, pastora Márcia Peixoto, levando mulheres ao lugar de filha. Eu falei, o que é isso, gente?
Falei, gente, o que é isso? Eu fiquei, na hora, eu fiquei, Senhor, em nome de Jesus, eu tinha acabado de orar. Eu só confesso que eu fiquei meio confusa, assim, na hora que foi muito rápido. Eu fiquei, gente, o que é isso? Aí, eu já entrei em contato pelo Instagram. Depois disso, eu entrei em contato com as minhas amigas, né, que a gente organiza ali junto. Mandei mensagem pra Rafaela e pra Aline e falei, amigas, olha só, vocês conhecem essa pastora aqui? Eu mandei o vídeo. Eu acabei de ver, foi muito engraçado, isso era 8h30 da manhã. Eu acabei de ver esse vídeo aqui, me fala aí o que vocês acham. Aí a Aline me respondeu. Vocês verem como que é Deus, gente? A Aline me respondeu, olha, eu não conheço, mas ela é minha vizinha. Eu falei, quê? Como não conhece? Vizinha. Pra melhorar. O Rodrigo, o pastor Rodrigo, esposo da Aline, ela falou assim, o Rodrigo vai estar com o marido dela sexta-feira. O marido dela já pregou aí na nossa igreja. Eu falei, quê? Eu falei, Deus, só pode ser o Senhor. Aí no dia que seu esposo veio pregar aqui, né, nós estávamos na frente, sentados assim, e só recebendo uma bênção também. Aí eu falei, gente, eu não acredito. Aí isso aqui eu já tinha mandado mensagem pelo Instagram, aí a Maíla, que tá até aqui, já tinha me respondido também. Aí eu falei, Maíla, só um minutinho aqui, agora que tem uma pastora aqui minha que conhece ela, peraí que eu vou vir aqui. Aí eu fui conversar com elas primeiro, foi, gente, e aí a gente viveu esse dia sobrenatural com a pastora Márcia Peixoto aqui, que foi incrível, incrível, que eu tenho certeza que até hoje tem pessoas vivendo frutos de sementes que foram lançadas naquele Muita dia. gente fala, muita gente fala desse dia do congresso. Muita, né, foi incrível. O quanto foi impactada. E até nesse testemunho, né, do que a Edilene tá falando, de como encontrou, né, ou na verdade Deus que ligou isso, né, essa sua frase, né, que tá ali no Instagram, né, como uma frase de propósito, né, do seu propósito, seu chamado, né, levando mulheres ao lugar de filha, como você enxergou que esse era um chamado seu, né? Eu vou começar falando uma experiência minha. Sim. Depois eu vou falar o que eu vejo, né, o que eu tenho visto ao longo do meu ministério em relação às mulheres. Quando, na minha adolescência, né, o meu pai ele teve Alzheimer e nós cuidávamos dele. Então, pra gente foi muito difícil, imagina, meninas de 13, 14, 12, 13, 14 anos, você receber um diagnóstico de uma doença que vai roubando a vida, né? A cada dia, a vida do meu pai indo embora. Eu me deparava com a morte muito perto. Então, meu pai não reconhecia mais a gente, ele foi perdendo a memória. Ele era jovem ainda? Assim, ele já tinha uns 60, né? Mas jovem, né? Pra essa doença vir assim, né? Que geralmente é pessoa já mais idosa, né? Meu irmão foi diagnosticado com 52 anos. Gente. Meu Deus. Meu Deus. E aí foi muito difícil pra gente, porque você imagina, só há anos atrás, né, não se falava muito sobre Alzheimer. Então, era uma coisa muito nova. E aí tivemos que cuidar do meu pai, dava banho. Pra gente foi muito difícil, aquele homem muito forte, né? Meu pai empresário, enfim, um homem muito forte, muito, muito independente. E à medida que eu via meu pai ali, né, só tinha o corpo físico, mas a memória indo embora, a gente tendo que cuidar, ele dependendo da gente o tempo todo, eu vivi muito a presença do pai, da paternidade de Deus. A vida ia roubando a minha paternidade terrena, mas eu senti muito Deus nos abraçando, a minha e minhas irmãs. Eu costumo falar com meus filhos, mais do que você conhecer as escrituras, você precisa ter uma experiência com Deus. Porque a experiência, nossa, você sabe que Deus marcou você, Deus esteve ali. Você viveu Deus, você experimentou Deus. E eu experimentei Deus, eu experimentei o amor de Deus. Eu experimentei Deus nos pegando no colo, a gente tendo condições de fazer uma faculdade. Eu vi o carinho, eu vi o amor de Deus, aquele quadro da minha vida, aquele capítulo da minha vida, que poderia ser um capítulo de muitas dores, e foi de dores, mas poderia me trazer um trauma, nos fortaleceu muito. Muito. O que eu sou hoje é muito resultado daquilo que eu vivi, e eu não estava sozinha. Porque às vezes a gente passa por dores e fala assim, onde está Deus? Eu senti Deus. Eu senti Deus. Quando meu pai bronca expirou no meu colo e a cardiologista, uma vizinha nossa, foi chamada, ela falou assim, não tem o que fazer. Meu pai morreu nos meus braços. A mãozinha dele estava toda escura já. E ela falou assim, não tem mais o que fazer.
eu comecei ali foi uma experiência, a primeira experiência que eu tive com Deus. Eu comecei a clamar a Deus, eu comecei a falar o Salmo 91. Eu nem lembrava, eu não tinha muito conhecimento da Bíblia. Aquilo veio, eu comecei a falar, eu falei, Senhor, o Senhor é o Deus da vida, traga meu pai de volta. Ele foi levado para o hospital, colocaram ele naqueles aparelhos para tentar reanimar, voltar. A médica falou, óbito para esse aqui. Minha mãe ouviu a médica falando óbito, levaram ele na maca, levaram lá para dentro, colocaram os aparelhos, ele voltou. Eu vi o amor de Deus. Porque assim, eu perdi meu pai, ele foi, mas eu ganhei a salvação. Porque pela dor, todos nós fomos buscar a Deus. Porque é muito fácil falar assim, eu tenho Jesus no coração. Ai, tanta gente fala, né? Eu falava, tem Jesus no coração. Mas será que quando Deus pede para você renunciar, abrir mão de muitas coisas, você renuncia? Porque não adianta você ter Jesus no coração, mas você não viver a palavra, não viver esse caminho de renúncia e de arrependimento. Então, eu experimentei Deus. E aí eu fui chamada para esse ministério, porque é um chamado. Você imagina, eu como fonoaudióloga, vi a mão de Deus, vejo a mão de Deus no meu trabalho, sabe? Em tudo que eu faço ali, eu vejo Deus. E eu entendi que ali era o meu ministério. E nós começamos a cuidar de vida dentro da nossa casa. Foi crescendo, até que tivemos que ir para um outro lugar, Deus deu um outro lugar pra gente. E eu recusei esse chamado durante muitos anos. Muitos anos. Falei, não, meu ministério não é esse, Deus. Não é esse, meu ministério assim, o Senhor me abençoa no meu trabalho, e eu quero abençoar, eu abençoo pessoas, eu falo do amor de Deus, e eu abençoo os projetos, os projetos da igreja, e Ele me chamando para esse lugar, né, de cuidar. E eu entendo, eu tive um pai muito maravilhoso. Eu não posso falar para você assim, eu tive uma vida difícil, tive ausência de paternidade, eu tive, sabe, traumas, eu não tive, mas eu posso falar o que é ter um pai maravilhoso, o que é ter a presença de um pai com caráter, com valores, eu posso falar. E hoje também eu posso falar assim, o que é a falta de uma paternidade na vida de uma pessoa, porque eu vejo mulheres que hoje são mães, esposas, mas carregam dores, que foram marcadas lá na tua infância pela falta de um pai. E a pior coisa é você ser órfão de um pai presente. Porque muitas mulheres, às vezes, não têm a ausência do pai, mas tem a presença física, mas não tem uma direção. Porque o pai é aquele que dá destino, o pai é aquele que protege, o pai é aquele que dá limite. Sim. Eu vivi tudo isso, então eu posso falar com autoridade o que é ter um pai presente. E quando meu pai faltou, o que é ter o amor de um pai perfeito? Porque meu pai não era perfeito, porque todos nós temos as nossas limitações. Então, hoje eu quero levar essas mulheres a esse lugar de filha, porque eu entendo que quando você olha para o teu pai, você sabe quem você pode ser. Você sabe quem você é. E você entende aonde você pode chegar. Tem muitas pessoas que elas andam em círculos. Elas não saem daquele lugar. Entra ano, sai ano, elas contam. Sabe aquela pessoa que vive o mesmo capítulo todos os anos da vida dela? Porque minha vida é assim, assim. Elas vivem hoje a consequência do que fizeram com ela lá atrás, da ausência. E elas justificam hoje, o que elas vivem hoje, por aquilo que fizeram com ela. Sentam ali e permanecem daquele nesse lugar. Elas se acomodam nesse lugar. O problema não é o que fizeram, é o que você faz com o que fizeram com você. Isso aí. Então, quando você olha para a sua paternidade, você entende quem você é. Você não é a sua dor, você não é a sua perda, você não é as feridas, você não é o que falaram para você. Você é aquilo que o pai falou pra você. E aí você entende aonde você pode chegar. Então hoje eu vejo mulheres que viviam nesse lugar de gerar dor. E hoje eu consigo ver mulheres que estão rompendo. Que estão começando a fazer uma faculdade. Começando a fazer bolo e vendendo pra fora, abrindo pequenos negócios. Mulheres que estão gerando um propósito. Porque eu entendo que é muito além de fazer uma faculdade e ter uma psicóloga. É de exercer um ministério. Sabe? Eu acredito que onde Deus nos coloca é apenas uma vitrine. Sim. Eu sou fonoaudióloga, mas eu falo de Jesus para as pessoas. Mais do que falar, as pessoas precisam ver Jesus através das minhas atitudes. Então, eu não preciso falar que eu sou pastora, mas eu preciso realmente exalar algum perfume ali. Então, eu tenho uma responsabilidade. Então, eu quero muito, eu falo para Deus, ajudar essas mulheres a sair de um lugar, entender o lugar que elas precisam estar. Porque é muito mais do que um lugar físico. É como se fosse, na verdade, igual Deus fez com o povo de Israel mesmo, quando estava preso no Egito, né? O destino deles era aquele destino.
Eles viviam como se fosse, tô fadado isso aqui, eu vou nascer aqui, eu vou crescer aqui, eu vou morrer aqui, a gente vai ser escravo para sempre. Na verdade, Deus já estava falando, olha, eu quero levar vocês para outro lugar. Eu tenho outro lugar para vocês, mas só que até enxergar este lugar, Porque o lugar, da libertação, eu acredito, né? que é muito mais que um lugar físico, é no espírito. Isso. Porque quando você vê a vida de mulheres, por exemplo, como quando Ana ela recebe esse quadro de esterilidade, ela tinha todos os motivos para falar assim, cara, a minha vida vai ser norteada disso aqui. Mas quando ela foi para Siló, que significa um lugar de descanso, e ela entregou para o Senhor as suas dores, ela entendeu assim, aonde eu estou não me define, mas aonde eu estou no espírito vai determinar aquilo que eu vou gerar. Então, quando ela descansou, a Bíblia diz que ela sai da mesa que eles estavam comendo, né? Ela não estava comendo, ela sai daquela mesa, ou seja, ela saiu daquela mesa que poderia ser de comparação, Penina ficar comparando, Sim. ficar trazendo amargura para o coração dela, intimidação. Ela saiu dessa mesa, porque muitas mulheres estão nessa mesa de dor, de comparação, de inveja, de amargura, e ela deixou todo mundo ali, ela foi para o lugar de Siló. Foi para o templo, foi para a igreja, foi para a presença de Deus. Falou, Senhor, eu vou entregar minhas dores aqui. E aí é interessante porque ela não gerou apenas um filho, ela gerou aquilo que a nação precisava. E é isso que eu falo para as mulheres. O que Deus tem para a vida de vocês é mais do que a resposta para vocês. É a resposta de Deus para um bairro, para uma cidade, para uma nação. Então ela gerou um profeta, ela gerou a resposta de Deus para aquela nação que estava precisando de um homem de autoridade, de um sacerdote, de um profeta. Então é isso. Ela gerou algo que falta. Então nós precisamos entender que nós precisamos gerar uma voz profética. Precisamos gerar um propósito. E às vezes através da nossa própria dor. Da nossa própria dor. Sim, né? Porque se a gente aceitar, né? Muitos ministérios surgem da dor, né? Isso. Muitos propósitos de vida só são entendidos no momento da dor. Mas, o que a pastora falou, se a gente fica paralisado ali no momento da dor, você não vai conseguir enxergar, você não vai para frente. E no consultório também eu vejo muitas pessoas que querem fazer da dor a vida delas, né? Assim, como você falou, elas habitam ali naquele lugar da dor e não conseguem enxergar que existe muito mais. E que aquele momento foi isso, um momento. Não é a definição da sua vida toda, né? Quando você vive algo muito forte, uma dor muito forte, é muito difícil a pessoa sair sozinha desse lugar de fizeram isso comigo, ou aconteceu isso comigo, ou a vida foi injusta comigo, e enxergar que não, eu posso sair daqui e usar essa dor para me alavancar, para me jogar para frente, como você falou na sua história, né? Que se você não tivesse vivido o que você viveu lá na sua infância, na sua adolescência, com certeza você seria uma pessoa bem mais frágil do que você é hoje. O que você aprendeu ali foi Deus te preparando para a sua vida adulta, que você iria encarar e que você vai dar conta. Né? Eu acho que todas as adversidades que a gente tem na vida, a gente tem duas opções, né? Ou a gente senta e chora e é atropelado por elas, ou a gente faz aquilo dali um trampolim. Exatamente. E vamos mais longe. Eu até ia te perguntar sobre isso, né? Como que você vê isso nos consultórios, né? Como é grande esses problemas que a gente tem com a falta de paternidade, como que tem sido assim, você tem escutado muito sobre isso nos consultórios, muitas pessoas chegam com essa falta de paternidade. E assim, é interessante porque não são só mulheres que sofrem com a orfandade, vamos dizer assim. São homens também, que não receberam o que eles precisavam receber. Não tiveram um pai presente, não teve um pai que deu limites, que deu direção, que apontou destino. São pessoas perdidas. De uns anos para cá, muitos, né? A gente vê nas famílias em geral a mulher como uma figura muito mais forte daquela família, né? O homem foi perdendo ali o lugar dele de líder, de cabeça da família, de a pessoa que deveria estar à frente ali.
porque o homem também encontrou na mulher esse lugar que se acomoda, né? Fica confortável. Ah, eu tenho alguém para fazer tudo, então por que eu vou fazer? Né? E a gente vê muito isso. Homens fracos que não sabem, às vezes, têm muita dificuldade de tomar decisão, fazer escolhas, porque não tiveram pai que ensinasse. Olha, é assim, meu filho, isso aqui, olha, a gente escolhe dessa forma. Esse é o destino que eu estou apontando para você. O pai é para apontar o destino. E uma pessoa que não tem ninguém para apontar o destino para ela, ela não sabe quem ela é. Ela não tem identidade. Então, quando a gente começa a descobrir, peraí, meu pai é esse aqui, e a identidade que eu tenho é como filha dele, o filho dele, aí as coisas começam exatamente. Porque também tem isso, mas tem essa dificuldade também, porque não teve o pai terreno. Sim. E até de referenciar Deus como pai, né? Porque acaba vendo Deus muito mais como um senhor, é o que você falou, né? Da religião, e não, ele é Deus, eu tenho respeito, eu tenho um temor, mas eu não sei se eu posso chegar a ele como filho. Porque a referência como pai deles às vezes é péssima. Sim. Como que eu vou olhar Deus como um pai? Porque pra mim, modelo de pai é isso aqui, ó. Que abandona, que deixa pra trás, que não dá direção. O que ela conhece de pai é isso. É o que ela conhece. E é engraçado que aqui no dia do congresso, né, que não tem como a gente não falar do congresso, fazendo propaganda já pro próximo, né? Ano que vem. Já deixa aqui. Já deixa o convite e tudo. Mas como a gente viu também o grande número de mulheres que a gente percebeu que tinha essa dificuldade, se identificaram. A gente fez um momento de bate-papo com 3 esposas, né, de pastores, e elas ali falando abertamente. E a gente fez depois uma pesquisa, elas adoraram, se identificaram muito com aquilo dali. Foi muito assim, eu fiquei, né, igual você estava falando, né, eu também tive um pai maravilhoso, presente, né, e às vezes assim, a gente fica um pouco assim, né, de entender que pessoas não tiveram isso. E como isso deixa marcas, né? Sim. Mas é muito, eu fico assim, gente, e assim, na minha cabeça eu fico pensando, como que existem ainda, né, seres humanos, e com certeza, né, influenciados pelo inimigo, que não conseguem cuidar de pessoas que colocaram no mundo de gerar, de afirmar. E assim, eu mesmo, da minha história, né, o que eu me lembro, muito pouco do meu pai. Meu pai foi um pai ausente. Meus pais se separaram na época que nem tinha divórcio na época, era desquite, não tinha divórcio pela lei. E o meu pai, ele me tratou como ex-filha. Entende? Né? Separou, na verdade, fez o divórcio com a sua mãe. Totalmente. E fez o divórcio com a família inteira. Exatamente. E ele cumpria as obrigações dele financeiras, e de vez em quando a gente saía eu e meu irmão, que eu tenho um irmão mais novo, eu sou mais velha, e nós íamos para casa dele ou fazer os passeios com ele. Então, o que eu aprendi com o meu pai? Indiferença, distância, frieza, uma pessoa que, para mim, não me dizia nada, não teve nenhuma influência. Claro que teve, né? A não influência não foi positiva. Não, ele não tinha nada assim que apontasse. Ah, olha só como é que esse cara é, né? Olha que bacana, ele faz isso, ele faz aquilo. E naquela uma palavra, não tinha nada disso. E a história da minha família, de origem, com meu pai, é bem complicada. E da minha mãe também. Minha mãe é uma sobrevivente, essa que é a verdade. Meu pai tinha problema com álcool. Meu pai é agressivo fisicamente, agredia minha mãe fisicamente. E chegou um momento que não teve mais condições de continuar nesse casamento, porque virou caso de polícia, né? Sim. E não caso de vamos orar e vamos resolver, né? E a minha ideia, durante a adolescência, quando a gente volta para a igreja, porque minha mãe andou um tempo afastada, quando a família volta para a igreja, a princípio eu ficava assim,
Gente, eu acho que pai, Deus, não tinha que ser comparado com pai. Tinha que ser comparado com mãe. Olha a referência. Isso. Eu pensava assim, Deus tinha que ser comparado com mãe. Por que que Deus é pai? Porque pai não tá nem aí pra gente. Não tá ligando. Na adolescência eu lembro de lendo a Bíblia e pensando isso. Eu falando com Deus, assim, tipo, eu acho que tá errado, tinha que ser mãe. Porque a gente vê aí as mães que não abandonam, Que não, as mães não vão embora, as mães cuidam, né? Fazem tudo pelo filho, vão até o fim. E os pais? Os pais muitas vezes só fazem o filho e somem, né? Desaparecem. Eu vejo uma evolução, assim, muito boa, positiva para os dias de hoje, né? Hoje, as pessoas ainda se separam muito? Sim, se separam além da conta, né? Mas a gente vê ainda, já vê um movimento de pais Mesmo que separados, continuam sendo sendo pais. pais, né? Essa questão da guarda compartilhada, Sim. da participação Da figura efetiva, paterna, né, do pai. assim. E, Mas gente, às vezes também, pode falar. assim, não quer dizer que esses pais que hoje, né, têm um novo comportamento com os filhos, tiveram um padrão correto de Não. pai. Não. Não. Mas assim, são dois caminhos, né? Ou você vai repetir aquilo Isso que aí. fizeram com você, ou você vai olhar para aquilo dali e vai falar assim, não, eu não quero ser isso, né? Exatamente. Eu posso fazer diferente, porque a vida é feita de decisões, Isso. né? O que você decide hoje, ela vai refletir aonde você vai chegar lá na frente. Então, se você decide hoje ser um pai presente, amoroso, entendendo a importância da presença do pai, uma presença também que vai gerar um impacto, que vai deixar um Sim, legado. Isso aí. Porque hoje em dia, com a vida do jeito que tá, as pessoas estão muito preocupadas em deixar uma herança. Uma herança, né? exato. Sim. Mas a herança, Fica, nada corrói, é corrói, corrói, exato. né? A outra geração vem Vem, gasta e tudo. gasta tudo. Mas o legado você imprime algo, Isso. né? Exato. Que na verdade não se apaga, porque vai perpetuar por gerações. Isso. Hoje eu sou a resposta da vida, das escolhas da minha avó, Aham. Sim. que automaticamente vão recaíram sobre a vida da minha mãe, Sim. né? E os meus filhos vão ser resposta das minhas decisões também, e consequentemente, porque tanto que a Bíblia é uma Bíblia, ela fala sobre gerações, Aham. né? É geracional. Fala de gerações que vão colhendo ali fruto daquilo que as outras gerações anteriores fizeram. Deus é um Deus geração. Deus é um É. Deus geracional. A Bíblia fala de quê? Pai e filho. O tempo todo. Fala de pai e filho. Deus e Jesus. Ela fala o tempo todo isso. Então, assim, o que eu faço? Nós estamos, na verdade, vivendo o reflexo do nosso afastamento, né? Uhum. Por Deus. A Um humanidade pai toda. que não está exercendo o seu papel ali como pai, na verdade, que dá um destino, que dá uma direção, que deixa um legado, é porque ele se distanciou de Deus, Isso. da referência dele. Né? E engraçado que você falou uma coisa que eu tratei há alguns anos atrás, também no psicólogo, e foi maravilhoso, né? Eu lembro que eu chegava da sessão, às vezes, de terapia, conversava com Fazer ela, sessão fazer com comigo. ela, né? Por conta também dessa ausência paterna que eu sofri também, né? E conheci meu pai com 18 anos já, né? Foi quando eu conheci minha figura paterna, apesar da minha mãe ter casado logo depois, assim, eu tinha 6 anos de idade, meu padrasto não exerceu essa figura paterna para mim imediatamente. Eu fui reconectar com ele, eu já tinha 22 anos, com meu padrasto, né? E fui conhecer minha figura paterna, meu pai biológico, com 18. Mas você falou uma coisa que é exatamente isso. Aquilo que a gente conhece e trata, a gente não leva para o futuro. Né? Então, acredito que hoje a gente está vivendo uma geração de pessoas, né? De homens e mulheres que estão conhecendo, caramba, eu tenho esse problema, eu tô reconhecendo esse problema, eu tô reconhecendo essa falta, eu tô reconhecendo essa vertente aqui que não tá me fazendo bem, eu vou tratar, eu vou buscar uma ajuda, vou buscar uma solução. Então, quando eu busco essa ajuda, quando eu busco essa solução, quando eu busco alguém para me nortear, para me ajudar a solucionar aquilo, eu saio desse lugar do desconhecido, do escuro, e volto para o lugar da originalidade, né? Onde eu posso cumprir melhor o meu propósito, onde eu consigo resgatar minha identidade. É o que a gente estava falando, que a pastora Marcela hoje faz, né, com as mulheres lá na igreja dela, que hoje, histórias que, tipo assim, elas não precisam repetir as histórias que elas tiveram, e elas podem fazer as histórias dela, deixar Deus fazer que a história dali para frente seja outra história. Entender que o que elas viveram, né? Na verdade, vai autorizar elas agora, né? A cuidar de você tem habilidade, você tem uma isso, autoridade hoje, Exato. né? No mundo espiritual para curar, porque você foi curada. Isso aí. Né?
uma pessoa, uma mulher que perdeu um filho, nossa, qual autoridade? Ela tem muita autoridade para falar sobre o que é a dor de perder um filho. E também o que é a dor de perder um filho, mas entender o amor do pai naquele processo. Isso. Ela tem autoridade. Eu posso falar Entender sobre que o em que é. Jesus ela pode recomeçar. Com certeza. Ela pode falar com mais autoridade do que eu. Porque ela viveu a dor e ela também viveu o resgate. Isso. Mulheres abusadas Entendeu? também. De mulheres muitas. abusadas. Então, a sua dor hoje, ela te habilita, ela te autoriza para curar Exato. outras pessoas através daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Exatamente. Então, eu entendo isso. A dor te habilita, né? Para você curar outras mulheres. Mulheres que entendem, na verdade, o seu lugar na vida, o Sim. seu propósito no Pai. E é muito lindo porque estamos vivendo uma sociedade que o tempo todo está tentando roubar a nossa identidade. Né? Primeiro nós nos afastamos, esquecemos, estamos longe do Pai. E aí, com isso, a consequência é não sabemos quem nós somos. Sim. E aí, qualquer um que vem, te pega pela mão, te leva para o lugar que elas querem. Querem te colocar um Qualquer rótulo, caminho é isso teu aí. destino. Isso Qualquer aí. caminho que pegar na tua mão, te levar... Quem não mas esse é o sabe, destino, quem não sabe pra onde está indo, vai Exatamente. pra qualquer lugar. Exatamente. Contar aquela historinha do cachorro, né? Um cachorrinho viu uma raposa passando, ele foi lá e correu atrás da raposa para pegar a raposa. Os outros cachorros viram aquele cachorro correndo, correram atrás dele. Quando ele olhou, tinha vários cachorros atrás dele. A raposa foi, se enfiou no mato, se despistou, o cachorro parou e falou assim: o que você está fazendo atrás de mim? Ué, a gente está correndo atrás de você. Você Porque correu? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho basta. Exato. Entendeu? Então, estamos vivendo uma sociedade assim, onde qualquer bandeira você vai se encaixar aqui ali. Então, é como você olha para uma semente. Quando você olha para uma semente de um abacate, a essência dela está dizendo o seguinte: vai ter uma árvore de abacate. E ninguém pode mudar isso. Você pode falar para ela, falar assim, vai ter um pé de laranja? Porque na essência dela tá que ela vai ser um abacate. Só que hoje na sociedade estão falando assim: não, você não é menino não, você é menina. Isso. Você não é isso não, você é isso aqui. Porque as pessoas estão esquecendo de olhar para quem elas são de verdade. Para aquilo que o pai apontou. Para aquilo que está na nossa essência. É, porque você falou, né? A gente se afasta de Deus, a gente perde a identidade. Isso, Aí a vem, referência. vem, na verdade, o tempo oportuno para qualquer outra pessoa dizer para você: agora você é isso aqui. Exatamente. Aí você olha para veste aquilo aquilo e mexe. É impressionante. Poxa, isso aqui realmente. Aí você começa a perceber muito mais pelas dores, né? Pelas faltas. Então eu vou para um lugar de falta ao invés de ir para um lugar de cura. Né, Exatamente. pro lugar de não, eu não preciso disso aqui para me fazer feliz, eu não preciso disso aqui para me dizer quem é, o que eu posso ser, né? A palavra já diz isso para mim. Eu tenho um Deus que vai me nortear, que vai me direcionar, que vai me enviar. Exatamente. E isso é muito mais poderoso. Eu costumo dizer às vezes, né? A gente fala pros jovens sobre isso, né? Quem não tem uma identidade, qualquer identidade serve. Quem não tem, não sabe teu nome. Né? Eu gosto de falar Mostra isso. Como é que identidade. eu mostro a identidade? Exatamente. Eu mostro a identidade e falo: antes de você saber o seu nome, teve alguém que disse seu nome pra você. E geralmente quem disse seu nome pra você foi seu pai e sua mãe. E tá ali na identidade, né? Exatamente. Tá ali o nome. Às vezes é o nome composto. Às vezes é o nome composto. Mas você não sabia. Márcia, quem te chamou pelo nome pela primeira vez foi seu pai, foi sua mãe. Né? Mas você não sabia escrever. Você não sabia nem como é que era o M de Márcia. Mas depois quem tá me chamando é alguém que eu confio. Me chamou pelo nome, Márcia, então eu sou a Márcia. Então toda vez que seu pai e sua mãe, uma voz que você confiava, né, uma voz que você conhecia, chamava você de Márcia, você atendia. Opa, sou eu. É verdade. Sou eu. Os seus pais te deram uma identidade antes de você pegar uma identidade física, eles te deram um nome. Né? O nome também tem a ver com... É muito profundo com isso, exatamente. Né? Então Que quando Salmo você... fala, né? Antes de me formar no ventre da sua mãe, eu já tava ali. eu já te escolhi. Já te escolhi. Isso, já te Eu chamei. já sei quem você é. Exatamente. Então, quando você não tem esse nome, né, certo na sua cabeça, eu não sei quem eu sou, qualquer pessoa que vire te chamar o nome, colocar o nome sobre você, né, você atende aquilo e você toma posse daquilo e passa a atender por aquilo. Né? E, na verdade, não é o que Deus quer da gente, né? Não é Mas isso. é lindo você ver uma pessoa que teve, né, a vida toda destruída realmente por Satanás. E você vê quando Jesus chega, Muda né? todo o quadro, toda a história. Tu olha essa pessoa, você diz, essa pessoa viveu isso tudo mesmo? Viveu e é um testemunho para contar. Assim, eu acho incrível quando a gente vê mulheres que foram destruídas emocionalmente, né?
não só pela falta de paternidade, mas por várias coisas nesse sentido. E como elas enfrentaram isso com Jesus e acreditaram que em Jesus elas podem recomeçar e ter uma nova história, né? Eu não sei como que dá a sua vida aí, se hoje você está precisando recomeçar. Se a sua vida até hoje, você acha que tudo deu errado. Se você foi abusada, se você não teve um pai presente, ou um pai presente ausente, né? Presente do corpo físico, mas ausente na paternidade. Em Jesus, você tem tudo isso. Você tem um pai que te ama, que te chama pelo nome, que te chama de filha e quer pegar você no colo. Então você pode ter certeza que ele ama você e que ele não abandona você jamais. E te dá um destino também, Com né? Porque certeza. ele só não vai Te cuidar de você, mas te posiciona. posiciona, né? Isso eu acho que é uma das coisas mais lindas, né? Do que Deus faz com a gente, reposicionar, colocar no lugar do propósito ali, né? Você tem um valor. E ele não desiste de nós, Não. né? Não desiste. E nós somos a escolha dele. Olha, quando ninguém escolhe, quando você não é escolha de ninguém, quando todo mundo te abandonou, ainda assim ele continua escolhendo. E ele nos adotou, né? Aham. Nos deu o nome dele, o sobrenome dele. Exatamente. Né? Filho de Deus. Exatamente. Às vezes você é conhecida pela sua dor, né? A Sim. divorciada, né? A mãe sozinha, Aham. a abandonada, a adúltera. Os rótulos que a vida vai nos dando, né? Sim. Aquela que começa as coisas, nada termina na vida dela. Isso aí. Né? A desempregada, a pobre. Mas Deus vem e fala assim, não. É filha de Deus. Gente, É, é muito filha legal. de Deus. Isso aí. Esse é em primeiro lugar. É muito legal isso, né? É porque, na verdade, a gente estava até comentando aqui, vocês lembram, que a gente começou a falar sobre nome e sobrenome, falando das coisas, né? Mas o sobrenome te lembra de onde você veio, né? A tua origem, né? E é exatamente isso que você falou agora, né? A origem que nós ganhamos, né? Deus trocando. E Deus faz isso, né? Com algumas pessoas na Bíblia, né? Deus troca o nome de Abrão para Abraão, né? Deus De Sara, exatamente. Vai trocando os nomes porque o O nome nome tem a ver com a identidade, com o novo tempo. na isso, vida com o da novo pessoa, tempo, né? inaugurando esse novo tempo. E você falou de uma coisa que eu gostei muito, né, sobre a mesa, né, quando Ana sai desse lugar da mesa, vai para o lugar do descanso, e ali ela poderia estar se comparando com muitas mulheres. Hoje, como você vê essa questão da comparação, né, principalmente no ambiente feminino, você acha que isso também é um sinal da falta da paternidade dessas mulheres? Eu vejo muito isso, principalmente no ambiente feminino, né? A comparação, você se comparar. E a comparação é algo que, né, na verdade, ela aborta o propósito de Deus na sua vida. Roupa, né? A palavra que Deus tem para sua vida, ninguém pode roubar, né? Se Deus tem uma palavra para você, ninguém pode roubar, porque quem pode tirar a palavra das mãos de Deus, né? O propósito que Deus tem para você. Mas você pode ser distraída no meio do caminho. Você pode ser roubada dessa palavra. Quando você senta nessas mesas, né? Que na verdade começa a te alimentar e deformar quem na verdade você é. E você se vê de uma forma diferente. Quando você entra nesse lugar da comparação, que Ana poderia entrar e gerar dor e não gerar propósito, você não consegue permitir viver, né? Não se permite viver os projetos que Deus tem para sua vida. A comparação é algo que te mata, porque você acredita o seguinte, que o que Deus tem para uma pessoa, eu costumo dizer, é para aquela pessoa. Você chega numa loja, você vê uma roupa linda. Às vezes aquela roupa é linda em outra pessoa e para você ela não fica bem. Não quer dizer que você não tem valor. Quer dizer que o que Deus tem para você vai brilhar em você. É igual no jardim. Tem uma flor mais linda do que a outra? Todas precisam ter as suas variações de aroma, de forma, de cores para se formar um jardim. Por que graça teria se todas fossem iguais? Se todas tivessem o mesmo aroma? Então, você vai brilhar, você vai florescer no lugar que Deus te colocar. O lugar que Deus te colocar, você vai florescer, você vai cumprir o seu propósito. Então, a comparação é algo que te mata. É pessoal, é intransferível. Né? O que Deus tem pra gente é único. Não é repetido. Assim como a nossa digital, né? Que é impressionante, né? Você pensar num mundo de quase 8 bilhões de pessoas. Ninguém tem. É porque você se inspirar
É diferente. E mulheres, eu me inspiro em vocês. É diferente de eu querer ser igual a vocês. Eu não adianta eu botar um terninho laranja, um blazer azul, uma jaqueta linda que não vou Na verdade, ser entra amada. no lugar de descontentamento, de ingratidão. Você tá falando o seguinte, não, Senhor, isso que você tem pra mim, não tô satisfeita. Eu quero aquilo ali, ó, que você tem pra vida da outra. A Então, comparação na verdade, leva à frustração Você me frustra. e a você sempre sentir Insatisfação. É. Porque, na verdade, hoje você tá com terninho laranja, amanhã você tá com roxo. Então, você já não quer mais o laranja, você quer o roxo. Você vai estar sempre insatisfeita. Né? E aí você nunca vai conseguir cumprir o seu propósito. É isso. Nunca vai cumprir o seu propósito. Então, assim, primeiro é entender o lugar que você tem em filha. Né? O lugar de filha. Porque aí tudo que Deus tem pra você, você vai abraçar e vai florescer. Vai florescer no lugar que Deus colocar. Não tem plantas que florescem debaixo, sementes que brotam debaixo da água. Tem sementes que brotam em temperaturas altas, que parece que pode ser um cenário de morte, mas é um cenário de vida, porque o propósito tá dentro dela, ninguém pode Isso. Porque o ambiente favorável para ela é aquele ambiente. Né? Eu acho muito, muito legal isso, a gente fala sobre isso, né? E ontem eu estava conversando com um jovem e falei assim, olha, às vezes Deus nos leva do fogo ao propósito, né? Porque toda espada começa no fogo. Né? Ela vai pro fogo, depois sai do fogo, vai pro martelo, volta, do martelo volta pro fogo, do fogo, martelo, água, fogo, martelo. Exatamente. E se não for esse processo, ela não vai virar uma espada. Mas muitas vezes o que as pessoas não aguentam é o processo. É o processo, né? Que é a alta temperatura que aquele tipo de metal suportou, que exatamente dá a ele o propósito final, o destino final. Né? E às vezes a gente pensa, por que eu passei por tudo isso? E às vezes mulheres passam por isso, né? Em alguns momentos da nossa vida parece que tudo acontece de uma vez só, parece uma avalanche. Meu Deus! Um liquidificador na velocidade 5, né? A gente sabe bem que é. A gente falava isso. Falei, gente, a gente falava liquidificador na velocidade 1. Aí depois eu falei, gente, na 2. Eu falei, gente, agora tá na 5. A gente agora quer botar aqui. Exatamente. Não sai do 5. Sai do 5. Já puxei a tomada e continua aqui. Exato. Mas isso é muito legal de ver, né? Ver que existe esperança para essas mulheres, para esses homens também, né? Para essas pessoas, na verdade, de recomeçar em Deus, né? Em Deus, ele pega um nada e faz um tudo. Porque eu acho que quando as mulheres, assim, até se posicionam, né, nesse lugar, eu como homem aqui, numa mesa completamente florida, né? Enquanto mulheres, né? Exatamente. Mas mulheres posicionadas não trocam o seu valor, não se vendem, não estão ali. E eu acho que pro homem ver uma mulher que sabe o seu valor, eu acho que é até mais admirável. Né? Para mim, eu lembro que eu falo para Edilane isso, né? Que uma das coisas que eu mais admirava ela quando admirava? Não, admiro. Não, mas eu falando naquele tempo, gente. Não tô eu vou começar a Exatamente. Não, mas assim, quando eu via ela pegando o microfone, assim. Tá vendo? Ele não acha que eu não o microfone. Com autoridade para falar. Na época a gente estava com liderança dos adolescentes, e ela falava, ela pregava ali com os adolescentes, eu ficava admirada, né? Cara, que legal, que lindo, como é bom ver o fluir de Deus, porque sabe o lugar. Né? Agora, quando você vê, né, uma mulher, né, que ela não sabe o seu lugar e ela às vezes se diminui para caber naquele lugar, para estar, troca sua identidade, né, para poder estar ali, se vende, né? Eu não vou dizer que a gente precisa disso, porque a gente tem Jesus, mas como é bom também nós, como mulheres, termos homens que nos impulsionam, né? Claro. Com certeza. Pô, faz toda a diferença também. Que te admira, né? Que te coloca pra baixo. Poxa, né? Sim. Fica aí a dica, gente. Isso é muito importante. Na verdade, a mulher é um reflexo de como o homem, né, tem tratado ela, né? Sim. Eu acredito muito nisso também. Né? Uma vez eu ouvi de uma pastora que ela fala o seguinte, né? Ela falou, quando eu sou convidada para pregar em uma igreja, para cantar em uma igreja, antes de falar com o pastor, eu quero falar com a esposa dele. Eu quero ver se ela tá feliz, se ela tá bonita, se ela tá bem cuidada. Porque o jeito que esse pastor cuida dessa esposa, cuida da esposa dele, ele cuida da igreja, ele cuida do ministério, e eu vou ficar tranquilo. Eu acredito nisso também. Porque se o ministério é sua casa, sua família. Chamou atenção. Porque a gente começa a falar exatamente. Porque se você chega no lugar, né, em que o homem tá lá, todo, entre aspas, né, pomposo, recebe todo elogio, mas
Coitada, vai ver a mulher tá sofrida, correndo de um lado Com pro a outro. cara de sofrida, sentada no banco. Exatamente, com a cara da tristeza. Com a cara da dor ainda, com a cara da dor. Né? O que tá acontecendo? Tem alguma coisa que não tá condizendo ali, né? Tem que ter um equilíbrio, né? Não Uma só vez- equilíbrio, mas reflete. Uma vez eu e André fomos numa conferência nos Estados Unidos e a gente foi conhecer, cumprimentar o pastor que é um dos que o André é mais fã. Fã, né? Uhum. Assim, fã é meio... Admira. Demais e gosta muito do estilo dele, da pregação, da igreja, tudo, né? Maravilhoso. E ele era tipo uma fila, assim, organizada para ele estava assinando livros dele e tal. E o André chegou como uma criança, assim, tipo, ai, tô encontrando, né? Sei lá, quem que é hoje o ídolo das crianças? Nem sei. Né? Tivesse encontrando alguém, Lucas Neto, não sei. Tem isso, né? Fazendo... É o Neymar. Neymar, sabe? Vai comer um Isso. pouco. E ele tava Lima de assim, tudo, exatamente. tava assim, empolgadíssimo. E ele já chegou falando assim, pastor e tal, te admiro muito, sou um pastor de uma igreja no Brasil e as suas mensagens me inspiram muito e tal. Aí ele, tipo assim, tá, e quem é ela? Eu tava do lado. Ele falou assim, é minha esposa. Ele, então, como é que você tá? Tudo bem? Ele puxou a O assunto palavra pra você. pra mim. Ele falou assim, e você? Como é que você tá? Vocês têm filhos? Ai, como é que é a vida de esposa de pastor? Você tá feliz? Gente, Você tá sensibilidade. satisfeita? Sim. Eu nem esperava. Ficou Assim, assustada. eu achei que ele ia só assinar ali o livro e tal. Aquela correria ali também. Leva algum tempo, vai. E ele começou a perguntar como é que era a nossa família, como é que as coisas estavam em casa, se estava tudo bem. Falei, tá sim, pastor, tá tudo ótimo. E eu achei muito interessante isso. E eu acho que é admirável isso, Muito né? legal. Num pastor, numa liderança tão importante assim, ele olhar para a esposa e não como a gente vê, né? A maioria dos lugares que o casal de pastores vai, a atenção é toda, Pra ele. né? Assim, não, mas espera aí, eu primeiro preciso falar com a sua esposa. Eu quero falar com a sua esposa primeiro para até falar com você, para ver como é que vai ser essa nossa conversa aqui. Eu achei bem interessante isso e eu acho que é algo que deve ser imitado mesmo. Também Assim, acho. Fica aí a dica. né? Se a Fica a esposa não dica. tá bem, a casa não tá bem. Exatamente. Claro. Reflete Deve na tá casa. bem, tudo tá bem. Até porque a gente às vezes vê um pastor muito no ativismo e a mulher é deixada de lado. Infelizmente é isso. A Acontece. igreja Marta Maria, né? É, Uhum. exato. Do Né? serviço, em vez de estar ali adorando. Sim. buscando. E não só Tem isso, muito né? isso. E valoriza também, né? Mas A mulher em si, né? sim, sim. E eu acho que o que a gente está falando mais aqui, além da paternidade em si, é essa questão da identidade, né? A pessoa que sabe quem ela é, ninguém derruba essa pessoa. Não. A gente tive uma crise aqui de tosse. Emoção. Muito. A pessoa que ela tem certeza quem ela não se ofende com facilidade, ela não busca se comparar com outras pessoas porque ela é segura de quem ela é. A pessoa que busca muita comparação é uma pessoa insegura, na verdade. E não aceita qualquer coisa. E o engraçado que você tá falando, né? Que não é uma pessoa que se sente superior às outras. Né? Porque às vezes o fato da gente falar, assuma a sua identidade, saiba a sua posição, parece que você tá colocando aquela pessoa acima de qualquer outra num lugar de superioridade, né? Não. E você tá aqui, eu tô aqui porque eu sei quem eu sou. Não, na verdade, eu tô no mesmo patamar, só que eu não negocio os meus valores, eu não negocio minha identidade. Até porque quem sabe a sua identidade sabe que o cristianismo é uns aos outros. Isso aí. Né? É pra A gente servir ao para outro. servir o outro. Então, essa pessoa que ela é segura, ela é humilde, ela é mansa, ela é tratável, ela consegue ouvir coisas desagradáveis e seguir em frente. Nada vai tirar da pessoa que tem a certeza da identidade dela. Ninguém tira essa pessoa do
do destino, do caminho dela, nada vai E ela desviar. também não precisa diminuir ninguém. Porque Exato. às vezes você acha que você precisa diminuir alguém para que você apareça. Nada. Na Engraçado que eu verdade, até lembrei de um episódio que tinha, a gente teve numa igreja, que a gente é parte de uma igreja, né, local, e aí, logo no início, já ia fazer parte do Ministério de Louvor, e a gente tinha ensaio sábado. E aí eu lembro de uma menina que ela vinha e ela estava querendo entrar no ministério. Só que assim, ela ainda não tinha entrado na escala. E aí, um dia, quando acabou o ensaio, todo dia que acabava o ensaio, ela queria conversar comigo. Aí eu dava atenção. Aí teve um dia que ela falou assim, eu não aguento mais vir, porque eu nunca vou estar escalada, não sei o quê. Ela começou o inverso, ela começou a ficar reclamando do que estava acontecendo, porque ela não era escalada. Do processo dela. Do processo dela. Eu cheguei pra ela e falei assim, amor, deixa eu te falar uma coisa. Se você tem certeza no seu coração que Deus te chamou e te colocou pra você estar ali, na hora certa ele vai colocar. Não importa quantos nãos você vai receber. Se você entende que foi Deus, Deus muda tudo. Ela olhou pra mim, acho que não muito feliz, veio mais 2 ensaios e nunca mais. Eu entendi que a motivação dela era outra. Não era o servir somente, né? Ela queria um lugar de destaque, e assim, e com Deus não é assim que funciona, né? Com Deus você tem que passar pelos processos, deixar ele moldar você. E, gente, se tiver que acontecer alguma coisa, ele sopra o teu nome no ouvido da pessoa. ninguém pode esconder uma cidade edificada, né? Uma candeia. Ninguém pode esconder. A Bíblia fala sobre isso. Ninguém pode esconder. Ele te posiciona. É você entender os propósitos, os processos, abraçar o processo. É igual o odre, né? Quando nós olhamos o odre ali, tem um processo que é retirado toda a carne de dentro daquela pele, né? Que é um processo, assim, menos de nós para caber mais espaço da presença do Espírito Santo de Deus. É menos das nossas motivações, nossas vontades, nossos desejos. Isso dói. 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 Que dói. Mas isso é cura. Isso Né? aí. Que quanto menos de nós, mais da presença dele vai habitar em nós. E nós precisamos entender que quando nós entendemos o nosso lugar em Deus, não é que nós vamos estar num lugar de destaque. Claro que vamos ser referência, inspiração para as outras pessoas, mas quanto mais Deus ele te usa para propagar o nome dele, mais você tem que descer. Isso aí. Mais você tem que matar a sua carne. Menos de você. Menos de você, entendeu? É entender ali que mais você tem que descer para que ele venha ser revelado através da sua vida. Porque o que nós temos, eu costumo dizer, o que eu tenho para ensinar, para passar para a vida de alguém, se não for Deus na nossa vida? É isso, não somos nada. Senão a gente só passa dor, a gente só passa trauma, a gente não é. Se não for Deus, tudo tem tudo a ver com ele. Tudo tem a ver com ele. Se a gente sentar aqui e começar a contar a história, todo mundo vai ter uma Todo história mundo tem uma triste, história todo triste. mundo vai sentar e chorar. Exato. Então, é isso que eu falei, a gente não pode, a nossa vida não é baseada nisso. Não é. As minhas dificuldades não me definem. Aham. Quem me Exato. define é o Deus que eu sirvo. O que é maravilhoso Ele é me que a gente não define. para na história triste, né? Exato. Para assim, Jesus. E quando Jesus passou pela minha vida, Ah, tudo mudou. com né? certeza. Tem o Nós temos um antes e o pós. destino, né? A ficar na dor, a ficar no trauma, sermos escravos dessas Não, dores. e às vezes você já tem Jesus e passa pela história triste. É. Porque você não está livre É porque, na disso. verdade, você não renovou a sua Mas você mentalidade entende naquilo, né? Não que ativou. eu lembro que quando tudo que a gente passou, né? A gente teve um ano de 2021 aí, uns meses Um aí. processo. Um bem processo grande. longo de. A nossa filha ficou 4 meses internada no CTI e tal. E eu lembro que as pessoas não entendiam que a gente estava assim. Eu estava triste? Lógico que estava. Não era o que eu queria para ela, né? Eu perdi meu pai no meio desse processo. Né? Mas, assim, muitas pessoas A também. nossa forma de reação. De reação foi assim. E muitas pessoas chegavam pra gente e falavam assim: como vocês me abençoaram? Muitos não entenderam, né? Achavam que a gente tava meio maluco. Mas eu falei, e eu lembro de uma vez da minha Mas mãe. agir pela fé é meio maluquice. É, também. eu falei, gente, eu falei, Evangelho pra quem é louco. eu não sei como é que você consegue ir pra igreja. Eu falei, você vai ficar em casa chorando? Eu vou pra igreja, gente. Aqui era o lugar onde eu tava bem, a gente É um continuou lugar tudo derramado, servindo. chorar. Aí que nós temos que estar nesse lugar. Isso, Não é eu até adoração. Eu até falei sobre isso. Nos meus piores dias, Jesus fez o meu pior dia ser o meu melhor dia. Com ele. Porque eu tenho ele. Então, o meu pior dia foi o meu melhor dia também. E na verdade isso é um ensinamento, né? Porque quando você olha para Abacuque,
ele fala assim, ele viu os campos devastados, né? Os currais sem os animais, viu o fruto, as árvores sem fruto. Então ele olhou para aquilo que era ausência. Isso. Mas depois ele segue falando assim, mas todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Então ali ele decidiu para onde olhar. Ou para aquilo que faltava, ou para a presença de Deus. Então vocês decidiram olhar para a presença de Deus. Isso. E agradecer a presença de Deus mesmo vivendo ausência. Mesmo vivendo escassez. Então assim, a vida é para onde você olha, né? Para onde você está olhando vai definir aonde você vai chegar. Exatamente. E Paulo fez a mesma coisa, né? Exatamente. Em todas essas coisas, né? Na pobreza, na riqueza, na falta, na fartura, né? Eu sei viver bem em todas elas, porque Deus é quem me fortalece. Não, a minha força não vem porque hoje eu tô feliz, hoje eu tô bem, hoje eu recebi uma boa notícia financeira, então hoje eu tô feliz, tô bem. Né? Amanhã não vai não está tão legal. Não, em todas essas situações, em todas as coisas. Né? Nós somos mais que vencedores e eu sei ficar feliz porque é Deus quem me fortalece. E é engraçado que assim, eu lembro que nem quando a gente estava passando por isso, né? A gente passou por muitas coisas, mas especificamente desses momentos lá em 2021, eu falei, gente, é agora que eu tenho que revelar com a minha vida o Deus que eu sirvo, a minha confiança. Aí você Porque eu ser crente o tempo Onde eu todo. construí minha casa. Né? Eu sou crente o tempo todo. Aí na hora da adversidade eu vou chorar, não acredito, eu saio correndo. Mas na verdade é o dia mal que define aqueles que são, né? Que estão construindo a sua casa na rocha e na areia. Isso aí. Porque aí você revela se você segue a Deus por causa da provisão ou por causa do provedor. Isso aí. Né? Aí você revela. Eu acho que isso também ajuda até a gente a perceber hoje, né, o quanto de... E voltando até ao assunto, né, mais para a mulher, e assim, não apenas excluindo você que é homem que está assistindo, por favor, continue, tá? Com a gente. Mas hoje mulheres que estão tomando essa decisão de permanecer, de construir sua casa na rocha, o quanto de espaço elas estão ganhando dentro da própria, né, com voz dentro da própria igreja, por conta de superação, né? Porque elas saíram desse lugar da comparação, saíram do lugar da vítima, saíram do lugar de sem identidade, né? Assumiram sua posição. Não é o empoderamento que o mundo fala, né? O girl poder power, de Deus mesmo. né? É É o poder de Deus, não é o girl power, porque a gente, nós somos as mulheres e precisamos ter uma voz, né? Porque somos a igreja precisa ter uma voz feminina. Não é porque a igreja precisa ter uma voz feminina, é porque as mulheres têm o seu valor. Deus quer usar pessoas Deus quer usar posicionadas nele. Se vai ser homem, se vai ser mulher, depende da pessoa. Depende da pessoa, do posicionamento dela. E como é que vocês enxergam isso hoje, né? Ver as mulheres tendo, porque até voltando pro Congresso de Mulheres, você que veio, muito bem. Você que não veio, ano que vem tem mais. Né? Mulheres, assim, que lotam auditórios, né? Lugares, porque estão sedentas para ouvir, né? Sedentas para serem ministradas e saírem dali com uma direção, um destino, um posicionamento, uma identidade. Como vocês veem isso, esse movimento? Porque quando a gente faz um movimento com homens, olha, que luta, pai. Que luta. Difícil, né? Difícil. Verdade. Mas homem é muito bom, braçal e tal, você vai conversar, ele é muito prático, né, homem, né? Vamos fazer alguma coisa... Mas isso não vai mudar, porque as mulheres gostam também que os homens... Mas já está mudando. Já está mudando. Mas vocês veem essa busca, né, das mulheres, como vocês enxergam isso? Pergunta difícil, né? Boa. Vamos desenvolver. Enquanto isso, como Limas Cook. Limas Cook. Tá, vou comer. Não, eu acredito que o lugar da mulher é aos pés de Jesus. Como ele fez, né? Jesus foi o primeiro, vamos dizer assim, a trazer a mulher para perto. A mulher ser alguém ali naquela sociedade milenar, antiga, que tinha os costumes dele. Ele tinha mulheres próximas dele. Elas sentavam para ouvir, elas participavam do ministério dele. Elas foram as primeiras a ver o túmulo vazio. Então, eu acho que isso quer dizer muita coisa, assim, que a mulher, ela tem esse lugar que é aos pés de Jesus. Se você está aos pés de Jesus, não tem, como Paulo falava, não tem homem, não tem mulher, não tem judeu, não judeu. Se está aos pés de Jesus, é onde você deveria estar. E eu vejo que
algumas igrejas precisam ainda amadurecer mais essa ideia de permitir a participação mais efetiva das mulheres, mas eu acho que já está bem melhor do que já foi, né, antigamente. Mas, e também assim, não focar nessas que ainda não... Ah, minha igreja ainda não faz isso. Ah, na minha igreja não pode isso, não pode aquilo, porque eu sou mulher. Na minha igreja não pode pastora, né? Então assim, eu acho que você tem que estar onde Deus colocou você. Né? Não estar em lugares fazendo críticas ou reclamando. Se você está naquela igreja, naquele ministério e as pessoas ali ainda trabalham de uma forma que, eu não acho muito legal, fique bem. Né? Mas fique sem reclamar, sem murmurar. Floresça, né? Exatamente. Não enterre. Exatamente. E assim, é muito bonito de ver o ministério, as mulheres, né? Como elas realmente se entregam, né? Essa coisa da mulher ser mais mais... que abre mais mesmo, né? A questão das emoções, um pouquinho menos prática, né? Um pouquinho, às vezes, menos prática que os homens. Eu acho que tem muito a ver com isso, da gente ver esse movimento de mulheres, porque ela se abre, ela se entrega de verdade, né? Assim, quando eu decido, eu me entrego de verdade, eu busco, eu preciso crescer nessa área aqui, eu vou atrás desse curso. Eu preciso melhorar minha vida com Deus nisso aqui. Eu tô ouvindo uma pastora que fala umas coisas aí legais, que tem a ver com o que eu tô precisando. A mulher, ela tem muito essa inquietação natural, assim, de estar sempre procurando crescer, amadurecer e correr atrás mesmo das coisas para ter uma vida melhor, em todos os sentidos. E eu vejo isso, eu acho lindo, assim, quando a gente vem aqui nos congressos, né, que está lotado de mulheres e elas felizes ali, curtindo aquele momento também, encontrando as amigas. Lembrando que somos todas do mesmo time, né? Não somos umas contra as outras, né? Exato. É muito legal isso. Muito bom. Muito né? bom. E você falou uma coisa que é bem legal, né? Que as mulheres participavam, não só participavam do ministério de Jesus sentando, né, para ouvir Jesus, mas mantinham, né, o ministério de Jesus financeiramente, né? Financeiramente e dava abrigo e dava alimento, né? Quantas vezes Jesus, né, com os seus discípulos foi repousar na casa de Marta, de Maria, né? Foi lá, vamos lá, porque lá tem comida, lá tem abrigo, lá a gente vai ficar, né? E elas estavam lá investindo no ministério de Jesus, né? E hoje, como vocês percebem também, né, essa necessidade de influenciar essas mulheres a seguirem esse Jesus, né? Vocês falam assim, olha, é esse Jesus que muda a história, né? Não é simplesmente a questão que a gente entende que existe a parte emocional que precisa ser tratada, é importante, Psicólogo também, né? Exatamente. E a parte espiritual, que às vezes a parte emocional muda porque na espiritual girou uma chave. É verdade. Isso Né? aí. Exato. Porque eu acho que se não tiver esse equilíbrio, né? Sim. Aí só trata a alma, né? Tratou a alma. Poxa, tá legal aqui a alma, mas o espiritual ainda não tratou. Às vezes é alguma coisa que tá lá no espiritual, que foi... E adoece, né? Isso. Sim. Às vezes foi uma palavra liberada, às vezes é algo que precisa de libertação, de fato, é algo que precisa de romper no mundo espiritual. Né? E como vocês enxergam isso hoje para que mulheres não só, né, se liguem na parte emocional da sua vida, na história que aconteceu, na bagagem que carrega, mas também em virar essa chave e falar assim, eu tenho um Salvador, eu tenho um Redentor, eu tenho alguém que me norteia, eu tenho um Pai, né, que está me direcionando e me levando para esse lugar. Nós somos corpo, alma e espírito, né? Assim como nós precisamos nos alimentar, malhar, fazer atividade para alimentar o nosso físico, a nossa alma também, nós temos os psicólogos, graças a Deus, Deus deu a capacidade, conhecimento, sabedoria, e temos um espírito. Nós, na verdade, somos um espírito que habitamos no corpo, né? Então, é importante nós entendermos, quando nós olhamos para a mulher hemorrágica, ela já havia batido em todas as portas. Se tivesse psicólogo na época, ela já teria ido aos psicólogos. A gente não está aqui minimizando, Não, mas Ela gasta todo o dinheiro dela. todo o dinheiro dela, com os médicos, né? Com todas as
todas as possibilidades ela já havia buscado, mas em Jesus nós encontramos algo que ninguém pode fazer. Sabe aquela mulher samaritana que todos os dias ia no mesmo lugar, num horário onde ninguém ia, para não encontrar com as outras mulheres, para olhar torto, um olhar de desprezo, um olhar, sabe, de colocar aquela mulher para baixo pela sua condição. E Jesus chega ali, a Bíblia fala que era necessário que ele passasse por ali. É necessário que Jesus passe na nossa vida. Às vezes nós preenchemos com tantas coisas, como essa mulher, ela todos os dias ia com aquela vasilha dela, pegar água naquele poço. E a nossa vida é assim, todos os dias, nós vamos, às vezes, no mesmo poço. No poço, às vezes, dos vícios, das compras, do consumo, né? De uma carência emocional que a gente tenta, às vezes, acreditar que o outro vai suprir. Vai projetar. A gente vai todos os dias com aquela vasilha ali, buscar água, mas todos os dias ela ia no mesmo lugar, buscar a mesma água. Mas quando Jesus entra, ele vai suprir, ele é a água viva. Quando ele entra na nossa vida, jorra vida para a vida de outras pessoas. Jorra cura na vida de outras pessoas. Eu creio, ele nos deu poder e autoridade através do seu nome, sabe? Para libertar, para curar. Ele nos deu essa autoridade através do nome dele. Então, e é muito interessante porque às vezes você vê uma pessoa que aparentemente ela não tem problema, né? Porque às vezes as pessoas acreditam que por ter dinheiro, por morar num lugar bom, por ter tudo. Mas as pessoas não entendem que o tudo só é Jesus. Nós temos um buraco aqui dentro que só cabe Jesus, só ele pode preencher. Exato. O mundo, ele tenta nos distrair, fazer com que a gente preenche, que a gente venha tentar preencher com saídas, com festinhas, com Prazeres restaurantes, com momentâneos. Com amizades. mas é a água que a samaritana ia buscar todos os dias. Preencheu hoje, amanhã você vai sentir necessidade de novo. Então é isso que eu tento passar e, na verdade, não é você pregar, é a sua vida revela isso. A sua experiência com Deus revela isso. A sua forma de lidar com os problemas aponta Jesus. Quando eu tive o diagnóstico do meu filho, eu tenho meu filho mais velho que tem um cisto aracnoide no cérebro de 40%. 40% do cérebro dele é cisto. Ele nasceu assim. Eu só descobri com 4 anos de idade quando ele sofreu um tombo. E aí o médico falou assim, olha, como é que eu vou falar pra você, mãe, que esse menino tem que operar amanhã? Que já tá pressionando as áreas nobres do cérebro dele. Mas ele tá andando, falando, porque esse exame é de uma criança que não fala, não anda, tem retardo mental e baba. Mas é essa criança que tá aqui na minha frente? Como que eu vou falar pra você que tem que operar de emergência? E aí ele passou por uma cirurgia, não pode tirar o cisto, porque é muito grande, senão o cérebro vai ficar solto ali. Mas tem uma válvula no cérebro para tirar um pouquinho do líquido, excesso do líquido, para não pressionar, porque já estava pressionando a caixa craniana dele, já estava baulada aqui. Eu vi Deus me alimentando, você não tem noção. Madrugadas e madrugadas, eu ficava chorando ouvindo louvor. Eu não conseguia conversar muito com Deus, mas eu ouvia louvor. Eu adorava, né? E no dia seguinte, eu acordava com uma força para trabalhar. Continuei trabalhando para a igreja, tudo, até ele operar. Que eu falava assim, não sou eu. Algumas pessoas sabiam, meus pacientes sabiam. Eu falava assim, estou contando. Meu filho vai passar por uma cirurgia, eu já tinha passado. Eu falava, gente, não sou eu. Eu sentia Deus. Então, assim, é muito mais, é a sua vida apontar para Jesus. E é isso que precisamos. A igreja no Brasil, ela cresceu muito, o número de evangélicos. De uma forma, assim, de números, porcentagem. Mas ainda estamos muito rasos. Nós precisamos crescer em profundidade. Não adianta lotar conferências, sabe? Lotar congressos. Nós precisamos mostrar a igreja aí fora. O que somos aí fora, impactar, influenciar. Sabe, quando alguém te fecha no trânsito, quando alguém te dá uma volta, é a sua reação, é a resposta que você dá. A sua resposta vai apontar quem você serve. A sua resposta aponta o Pai. Não adianta. A sua resposta para a vida aponta o seu Pai. Não é Então, assim isso. que na vida também, né? Assim, nossa, tá fazendo igualzinho o pai ensinou para ele. Olha só. A resposta é de quem a gente recebeu. Exatamente. Mesmo a paternidade. Isso aí. Essa que vai fazer a diferença, né? Total. É engraçado que você falou da mulher samaritana, que é um dos melhores episódios assim que eu amo, né, de ler
E tem uma série também que está disponível aí, para quem quiser assistir. Não, Não vou fazer fazendo propaganda da propaganda. série, não, mas eu tenho uma série. Tem uma Tem uma série série aí que você pode assistir. Ai, eu chorei lá eu assistindo. Meu Aquela Deus, me porque- impactou. Ah, é muito legal. Exatamente. É como se Jesus falasse: é importante para mim passar lá. Né? E Exatamente. trazer, de fato, vida para essa mulher. Né? Vida, cura, libertação. E ele fala de tudo da vida dela. Tudo. Tudo. Ele sabe antes da dor chegar, Isso. antes da perda chegar, antes de você ter sido abandonado pelo marido. Ele já sabe, ele não é pego de surpresa. Não. Uhum, E é interessante que ela saiu dali e ela se tornou uma evangelista. Isso. sim. É a Exatamente. resposta que ela deu. Exato. Ela Né? foi anunciar aquele que curou ela. Aham. Né, ela recebeu naquele posto É. mais do que uma água de Mais todos do os que uma dias, né? água, ela precisa Ela recebeu destino, né? Recebeu destino, identidade, recebeu tudo ali. Filha, firmada. Exatamente. Cura. É. Isso, e ela saiu dali do lugar dela que ela estava ali, que ela foi aprontada naquele instante. esse é o papel da Ela viveu. igreja. Né? Aham. De sair para contar. Eu Isso. conheci Jesus, Isso. né? Não é aquele que está numa religião, não cabe numa religião que você tem que ir ali, né, para cumprir ali um ritual, para cumprir ali um protocolo. Não, eu conheci Jesus, ele foi lá no meu profundo, na E minha é dor. onde você estiver, né? Igual você falou, você lá no seu Aonde? consultório, Aonde na tiver. academia, no seu Sim, qualquer trabalho, Uhum. dentro de um Uber, onde Deus colocar você, não perde tempo não. Não é? Vamos falar desse Jesus maravilhoso. Isso é maravilhoso. A gente já tá caminhando pro nosso Ah. final. Por quê? Ai, meu Deus, como tá bom, né? Mas eu queria agradecer a presença de vocês. Foi maravilhoso. Né? Eu Muito amei, bom. adorei. Eu tô com ciúme aqui. Mas vamos marcar, por favor, o próximo. Vocês querem, gente? Comenta aqui embaixo se vocês querem. Fala que mas sim. fala que sim, que a gente tá aqui. Né? Queria agradecer a presença de vocês. Obrigado por estarem aqui com a gente, compartilhando na mesa Isso aí. a vida na vida. Vida. De fato, né? Porque eu acho que isso que traz cura, né, para muita gente entender que uma pessoa que está aqui, de repente, falando, trazendo, né, uma experiência, né, tá no lugar, às vezes, de destaque, não é porque ela estudou apenas, mas porque ela resolveu dizer sim pro propósito, pro processo, aceitou a cura, né, assumiu a identidade e Deus está dando destino, né, para vocês, mulheres poderosas. Obrigada. Né, em Deus. Eu quero agradecer a presença, a oportunidade de estar aqui falando sobre Jesus, né? Revelando um pouco aquilo que Jesus tem feito na minha vida. Agradecer pela vida da pastora, pelo convite, né? Bom. E eu acredito que todos nós precisamos buscar nos encontrar cada vez mais, né? A leitura da palavra é uma revelação, é um espelho que vai revelar quem somos de verdade. E eu acho tão incrível que Deus deixou aí os psicólogos, deu sabedoria. Eu costumo falar assim, acho que todo mundo deveria fazer terapia. Todo mundo. Eu também acho. Eu acho que todo mundo deveria fazer, mas com uma Sim. mulher de Deus, gente. Isso, é isso muito aí. perigoso. Isso aí. Isso é muito perigoso. Tem que ser uma mulher de Deus, uma mulher baseada ali na palavra de Deus, sabe? Porque ela vai te dar uma direção que nenhum homem pode dar, porque ela está sendo direcionada por Deus, Isso aí. né? Isso aí. Todos nós devemos fazer. Não, e a facilidade que eu tenho, né, quando eu atendo pessoas da mesma fé, é muito maior. Porque ela entende que esse vazio que todo mundo busca, ela entende o que é que falta, né? E de vez em quando eu tento falar, porque na minha profissão eu não posso falar diretamente, né? Mas é legal ouvir alguns feedbacks, né, dos pacientes que um rapaz, homem, que eu atendo, ele passou por uma crise muito forte no casamento e veio procurar terapia. E ele já está há uns quase 2 anos que eu estou atendendo ele. Ele comentou assim, não, porque tem sido muito importante vir aqui, porque se eu tivesse só com o meu psiquiatra, eu já teria me separado há muito tempo. Porque eu vejo que você é direcionada, preocupada com a família. Você se preocupa com a família e tal, e não só com o que eu tô afim de fazer ou não. É a diferença. Eu achei bem legal essa fala dele, né? Assim, que é uma forma que eu tento passar o que eu tenho de Deus em mim, né? Sem precisar falar o nome de Jesus Isso.
ou algo assim. Então, se você está passando por alguma situação difícil, procure alguém. Não estou puxando sardinha para o meu lado somente, não, mas converse com alguém. Na igreja, a gente tem pessoas muito boas, pessoas maduras. Essas pessoas existem, gente, elas estão nas igrejas. Né? Pessoas maduras que vão poder conversar com você, te aconselhar e até, às vezes, encaminhar para algum tratamento mais específico, mas não deixe de falar do que você precisa e nunca esqueça de quem você é. Que eu acho que essa questão da identidade, e isso é para todo mundo, em todas as áreas da nossa vida, né? Quando a gente tem certeza, que eu falo sempre com alguns pacientes, né? Assim, Jesus, ele é, né? A pessoa mais bem resolvida que já andou nessa terra. Sim. Ele era cheio de graça e verdade, né? Ele tratava todos com amor, mas também com verdade. Ele chegava e botava o dedinho lá, ó. Mas isso aqui, né? Mas ele foi a pessoa mais humilde que andou nessa terra, sendo quem ele era. Por quê? Porque bem resolvido. Ele sabia quem ele era, ele sabia para que ele veio aqui, de onde ele veio e para onde ele ia de volta. Essas são as perguntas, né? Filosóficas da humanidade. De onde a gente vem, para onde a gente vai e o que eu estou fazendo aqui. Quando a gente descobre o nosso propósito, que tem tudo a ver com identidade, essas perguntas, elas se perdem, porque você é bem resolvido. Bem resolvido. E ninguém para. Uma mulher que sabe quem é Deus. Exatamente. Isso aí. É isso aí. Isso aí. Quem tem identidade tem um propósito, quem tem um propósito tem um destino, você não precisa se preocupar com nada. Queria agora que vocês aproveitassem aí a câmera para deixar um recado para as mulheres, para os homens não, mas para as mulheres que estão nos assistindo agora, especial para as mulheres, pastora. Pode ir. Então, nós falamos sobre paternidade, que aponta quem nós somos. Então, independente do que você está vivendo hoje, né? Nós conseguimos olhar para a Bíblia, tantas mulheres comuns, mulheres que estavam passando momentos difíceis na sua vida, que foram rotuladas pela sua dor, até Jesus passar. O que você precisa é de um encontro com Jesus. Quando nós olhamos para a vida de Sara, Sara era estéril até Jesus visitar, até Deus visitá-la. Quando Deus visitou Sara, tudo mudou na vida de Sara. Você só precisa ser visitada pelo Senhor. Então busque intimidade, vai para o seu secreto, revela toda a tua dor, se quebranta diante do Senhor, como aquela mulher pecadora que entrou na casa de Simão. Jesus estava ali à mesa com Simão, ela não havia nem sido convidada para estar ali, mas Jesus estava no coração dela. Ela se quebrantou diante do Senhor Jesus. E ela entendeu que só Ele poderia mudar a história da vida dela. Então é Jesus. Não tem ninguém que possa fazer aquilo que Jesus pode fazer na sua vida. Então não há vale de ossos secos que possa ser transformado em algo muito poderoso na sua vida quando Jesus toca a sua vida. Basta uma palavra e tudo vai mudar. Tudo. O que era trevas se transforma em vida, em restauração, em frutificação, quando a palavra de Deus te encontra. Que Deus te abençoe. Amém. Gente, obrigado mais uma vez pela presença de vocês, por estarem aqui conosco. Obrigado a todos vocês que nos acompanham sempre, estão ligados aqui com a gente, fiéis na nossa audiência, nosso programa, nosso podcast maravilhoso, né? Compartilha com todo mundo que você puder. Hoje, especificamente, olha só, nós abrimos aqui a tampinha do Lima's Cookie. Vamos comer né? também. Porque, por favor, Gente, já comi vários. eu vou comer mais um porque eu gostei muito desse porque aqui. é muito gostoso. Nós abrimos a tampinha e perfumou o ambiente de uma tal maneira que a gente ficou aqui, se come ou se conversa. Então, Lima's Cookie tá abençoando, na verdade, tá patrocinando a gente hoje aqui no nosso programa, tá? Segue no Instagram. Segue no Instagram, vai aparecer aqui pra gente na descrição desse vídeo. Vai lá, conversa, vê, faz a sua encomenda. Natal, né? várias coisas novas. Né? Muita coisa tá acontecendo, então, exatamente. Não deixa de seguir ela lá no Instagram, tá bom? Vai ser uma bênção pra ela. E a gente também tá buscando patrocinador. Se você deseja patrocinar a gente, esse é o teu espaço.
tá bom? Entra em contato com a gente primeiro para você saber como vai ser, como a gente faz, né, para buscar patrocinadores para o nosso podcast e você, né, aparecer aqui com a sua marca, com o seu produto. A gente quer também, né, ser uma bênção, uma via de bênção para sua vida, né, pro seu produto, né, para aquilo que você quer expandir aí, tá? Conta com a gente também. Então, mais uma vez, não deixe de comentar aqui no vídeo, compartilha, clica no curtir, né, comenta, coloca aí para todo mundo ver, segue a gente no nosso Instagram também, coloca lá as suas sugestões pra gente, a gente quer ouvir você. E, mais uma vez, obrigado por ficar com a gente no melhor podcast da sua vida, Vida na Vida. Um beijo, gente. Deus abençoe.